Oi. Fazer o quê? Fazer, eu não entendi o que você falou. Do quê? Graça e paz para os amados irmãos. Estaremos dando início, mesmo de forma um pouco atrasada, à reunião de culto, de oração. Dessa forma, de uma maneira extraordinária, nós não daremos continuidade aos estudos do Catecismo Maior. Estarei fazendo um período devocional de orações, estarei trazendo uma palavra de devocional também para os irmãos logo em seguida. Primeiro ato que eu gostaria de estarmos propondo uma oração juntamente com os irmãos, é um ato de adoração. Por que devemos sempre começar com a adoração? Porque essa é a finalidade do cristão. Esse é o motivo por que existimos. Eu gosto de falar e não me canso de repetir. A Bíblia, ela, além de ser um livro completo, ela vai trazer muitas questões de ordem psicológica. Ela vai resolver grande parte, que eu digo grande, eu digo num número extenso em relação à completude. Ela vai resolver as questões existenciais da alma do ser humano. Muitos dos seres humanos hoje, eles não têm... Eles perderam a noção do sentido da vida. Eles não sabem por que existem. Perguntas são feitas, são pensadas nos corações de cada ser humano, ao ponto de achar que a sua existência ela não passa de um acaso. Mas nós, cristãos, nós sabemos o porquê existimos. Nós temos razão de existir. Deus, Ele nos criou para um propósito, queridos. E este propósito é adorar a Deus. Nós fomos criados para o louvor da sua glória, como fala o apóstolo Paulo na sua missiva à igreja de Éfeso. Então, eu proponho sempre nós estarmos orando e meditando um pouco sobre adoração. Para isso, eu quero citar um texto muito breve, que gosto muito, do apóstolo Paulo em Romanos 11:33, muito famoso, que vai dizer assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ora, isso aqui é uma expressão de espanto do apóstolo Paulo. Ele fica espantado em relação, e ele usa medidas, tanto profundidade, para trazer a magnificência de ele poder conhecer a Deus. Ele fica feliz, queridos, em poder conhecer objetivamente Deus. E veja como isso às vezes é tão deturpante nos dias de hoje, atual, que nós, igreja do Senhor, nós ficamos felizes por não conhecer a Deus. Nós ficamos felizes por achar que conhecemos a Deus, e nós criamos muita ideia da subjetividade. Aí eu me arrepio, eu acho que isso, Deus está querendo dizer isso para mim.
Ah, eu vou lá na casa do fulano porque o fulano vai dizer algo que eu estou precisando ouvir. O apóstolo Paulo não teve isso. O apóstolo Paulo desce a profundidade da sabedoria do conhecimento de Deus em conhecer a vontade revelada, que é a Bíblia. Não é a vontade de Deus oculta, é a vontade revelada. E nós aqui, queridos, nós temos a oportunidade de estudarmos a vontade revelada. Uma das coisas que muito perturba a minha alma dentro do evangelicalismo brasileiro é as pessoas terem dúvidas a respeito da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus está aqui, queridos. Não existe nada que esteja oculto, que não esteja nu nos olhos do ser humano. Então, nós estamos aqui justamente para adorar esse Deus que nos deu a sua vontade revelada, queridos. Todas as coisas, eu estou sofrendo isso, aquilo, estou sendo provado por isso, aquilo. Está aqui as respostas, queridos. A vontade de Deus, abra a Bíblia para você conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus não é algo subjetivo. Isso quem faz são, que sempre o cristianismo combateu ao longo das eras, os cultos de magia. Cultos de magia faz isso, queridos. Nós jogarmos sortes para saber qual é a vontade de Deus para mim. Qual é a vontade de Deus para 2022? Qual é a vontade de Deus para a igreja em 2022? Está aqui. Prossigamos em conhecer ao Senhor. O meu povo peca por falta de conhecimento. E nós estamos aqui, uma oportunidade que nós temos de conhecer a Deus. Não só domingo, todos os dias. Não só quarta, mas todos os dias. Então, queridos, diante disso posto, eu vou pedir para que a nossa irmã Glenda possa fazer uma oração de agradecimento a esse Deus que nos presenteou com a sua vontade revelada. Esse Deus que nos deu a graça, a oportunidade de adorarmos Ele. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por estarmos na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por todos esses que estão aqui, Senhor, porque essa é a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida também do meu esposo. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Carlos Júnior, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, abençoando a ele e a família dele, Senhor. Sempre, Senhor, fazendo com que Ele sempre venha nos trazer, Senhor, a Tua palavra, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor permitir, Senhor, para que possamos ser trabalhados, Senhor, com a Tua palavra, com os estudos feitos aqui na igreja, que o Senhor também venha abençoar, Senhor. Eu Te agradeço pela família da irmã Meire, que sempre está aqui, agora os netinhos da irmã Meire também que chegaram, 2 netinhas, a Maiara e a Raquel, Senhor, que vieram trazer ainda mais alegria, Senhor, para a irmã Meire, que tanto sempre falava comigo, ai, meus netinhos, que vontade deles estarem aqui, participando das festividades na igreja, né? Agradeço também, Senhor, pela vida da Águida e do pastor Geraldo, da Priscila, do Israel, que sempre estão aqui, Senhor, trabalhando na Tua casa, Senhor, fazendo o melhor deles aqui, Senhor. Que o Senhor continue dando sabedoria, Senhor. Que o Senhor possa sempre continuar usando a eles, Senhor, para que eles possam também estar exercendo, como eles sempre exercem, com amor, Senhor, e com muito esmero, Senhor, aqui no trabalho que eles fazem na igreja. Senhor, vem abençoar essa igreja. Eu Te agradeço, Senhor, por cada pessoa responsável em cada área, Senhor, em cada departamento, em cada sociedade, Senhor. Que o Senhor continue capacitando cada um. Muito obrigado pelo nosso ano também de 2021, Senhor.
por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor nos deu, por tudo aquilo que recebemos, por todas as bênçãos que nós fomos surpresos com bênçãos que a gente nem esperava, Senhor, o Senhor nos agraciou. E também, Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que não recebemos, porque o Senhor é o Deus soberano, o Senhor sabe o momento certo que possamos, Senhor, receber algo. Pode ser algo espiritual, algo material, algo que tanto gostaríamos de receber e que não recebemos. Muito obrigado também, porque o Senhor é o Deus perfeito, faz tudo perfeito. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando essa igreja, que o Senhor venha colocar em cada um dos membros, Senhor, o dom da gratidão, de agradecer a Deus pelo que nós temos no exato momento, Senhor. Pelo que temos na nossa casa, pelo que temos na nossa igreja, e que o seu amor, Senhor, venha transformar, Senhor, as nossas vidas a cada dia, porque nós carecemos de Ti, Senhor, a cada dia, Senhor, nós carecemos de Te amar mais, Senhor, porque é só através, Senhor, do Teu amor, Senhor, que nós vamos ser capazes de amar as pessoas, capazes de amar aquele irmão, aquela pessoa no nosso trabalho que nos incomoda. Só a gente amando a Ti, Senhor, lendo a Tua palavra, que essas coisas vão saindo, Senhor, do nosso coração, que nós vamos ter o compromisso e que o Senhor venha nos limpar e que verdadeiramente, Senhor, possamos viver o novo, Senhor, na Tua casa, aonde quer que estejamos, que possamos viver o novo, Senhor. Continue, Senhor, nos agraciando com as Suas bênçãos, nos agraciando, Senhor, com a Tua presença, que é o maior presente, que é a maior bênção que possamos ter em nossas vidas. Porque através da Sua presença nós somos transformados, Senhor. Nós somos pessoas realmente diferentes. Nós vamos ser luz nessa terra, Senhor. E o Senhor permaneça conosco, Senhor. Permaneça conosco, Senhor. Transforma as nossas vidas, nos enche, Senhor. Nos unge com óleo de alegria, Senhor. É o que nós Te pedimos e que venhamos realmente viver um novo, Senhor. Um novo ano, Senhor. Em todos os aspectos. Principalmente um novo ano na Tua presença, Senhor. Que nós venhamos ser melhores servos, Senhor, no próximo ano. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um outro ato que eu gosto muito, que vejo cada vez mais pessoas se furtando disso, é o ato de ação e arrependimento. Verdadeiramente, uma das forquilhas teológicas para mim é como que pode um Deus que fala que nós somos ovelhas do seu pastoreio, somos salvos, libertos, várias promessas a respeito nós como igreja, mas nós ainda pecamos. Nós temos que nos lembrar disso. A culpa habita os nossos corações ainda, queridos. Nós pecamos a cada dia. Martinho Lutero vai falar num dos documentos confessionais, que são as 95 teses, que a nossa vida é de diário arrependimento. Nós pecamos ainda. Por que nós pecamos, queridos? Porque nós ainda habitamos no corpo dessa morte, queridos. Nós experimentaremos a morte. Nós temos ainda natureza carnal, queridos. É importante que nós saibamos disso, que nós somos seres limitados, somos seres salvos, porém ainda habitamos num corpo carnal, numa natureza carnal, queridos. Então, para que nós possamos chancelar esse momento, eu vou ler o Salmo 51, que é um salmo que fala justamente da confissão e arrependimento de Davi, mas eu não vou ler inteiro. Eu vou
ler apenas os 6 primeiros versos. 5 primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor: compadece de mim, ó Deus, a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, e de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O verso que eu chamo a atenção, queridos, é o verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pergunta que faço, queridos: você conhece a sua transgressão? Muitas das vezes nós não conhecemos as nossas transgressões. Nós somos soberbos a ponto de achar que os outros são culpados. Deus nos fez seres responsáveis, queridos. Davi era rei. Davi poderia muito bem culpar os seus súditos. Davi poderia muito bem fazer qualquer coisa, porque ele foi o eleito, o escolhido de Deus. Esplendor e majestade estava no seu reinado. Era o maior reinado da época. Israel não conhecia derrotas com ele. E veja bem que, para que um reinado pudesse ser grande na terra, na monarquia, ele tinha que ser belicamente armado, fortificado. E Israel tinha isso. Davi não conheceu nenhuma derrota. Ele poderia muito bem falar: não tenho transgressão, eu sou ungido de Deus. É eles que pecam, não sou eu. Mas ele diz aqui: eis que conheço as minhas transgressões, queridos. Hoje nós vivemos num mundo isento de culpa. As pessoas não têm culpa mais. Ninguém, inclusive na igreja, queridos. A sujeira é empurrada para debaixo do tapete. Ninguém sabe, não existe mais a ideia de arrependimento, queridos. Está cada vez mais raro isso na igreja. E é um momento que Deus nos dá, queridos, para que nós possamos entender que nós, mesmo salvos, mesmo com a promessa do reino, nós ainda habitamos num corpo carnal. João vai falar que nós pecamos por palavras, nós pecamos por ações, nós pecamos por pensamentos. Eu entendo que ações e palavras deixam claro o seu pecado, expõem o seu pecado, mas os pensamentos, queridos, é o mais difícil. Esse é o que Deus esquadrinha. Deus, Ele sabe os seus pensamentos, Ele sabe os meus pensamentos. Então, que nós possamos usar esse momento, dado por Deus, graça de Deus, para que nós possamos confessar os nossos pecados, confessar os nossos pensamentos, confessar os nossos pecados ocultos, confessar aqueles pecados que mesmo na nossa soberba a gente acha que não é pecado. O mesmo Davi, ele vai falar: Senhor, esquadrinha o meu coração, veja se há em mim alguma coisa que te desagrada. Olha só, ele não faz a análise apenas sozinho, ele pede para que Deus analise ele. Veja a diferença, veja a complexidade do fato, queridos. Uma coisa é a gente pode muito bem achar que a gente não pecou. Não, eu estou bem, graças a Deus. Mas ele pede para que Deus analise. Então é muito importante, use esse momento, queridos. Vamos ficar alguns momentos em silêncio, e eu vou pedir para que depois Isabela possa fazer uma oração de agradecimento aos pecados perdoados.
Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, pois podemos nos reunir, Senhor, podemos estarmos juntos, Deus, e colocar os nossos agradecimentos, as nossas petições, Senhor, nossas preocupações, todo o nosso ser diante de Ti, meu Deus. E neste momento especial, Senhor, eu quero Te agradecer, Pai, acima de tudo Te agradecer, pois não somos dignos de nada, não merecemos nada, somos pó. Mas o Senhor nos perdoou. O Senhor fez um plano perfeito, Senhor, para a nossa salvação, para que pudéssemos, Pai, ter a chance de estar contigo na eternidade, Pai. Te damos graças por isso, meu Deus. Te agradecemos, Pai, pois mesmo não sendo merecedores, como falei, Pai, o Senhor nos perdoa, o Senhor cuida de nossas vidas, o Senhor provê nossas necessidades, o Senhor não nos deixa desamparados, Senhor, seja qual for o momento, Pai, de alegria, de tristeza, de luto, Pai, em todos os momentos o Senhor está presente conosco. E nossos corações só podem transbordar, Senhor, de alegria, pois o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão perfeito que deu o seu Filho por nós, Pai. O Senhor não nos deixou desamparados neste mundo, meu Deus. Te louvamos, te damos graças, Senhor, meu Deus, por tal bênção. No nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Agora vamos orar pela saúde psicológica da igreja, sentimental da igreja, que é o que nós precisamos, queridos, também. Efésios, abra comigo, meu querido irmão. Efésios, capítulo 4. Efésios 4, 31 e 32. Diz assim a santa palavra: que não haja no meio de vocês, de vós, qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Queridos, me responda. O perdão de Cristo foi de forma condicional ou incondicional, Guilherme? Foi condicional ou incondicional? Incondicional. Ou seja, o que é incondicional? Nós não tínhamos nada para que nós pudéssemos dar para Deus, para que pudesse ter alguma condição. Ó, eu perdoo vocês, mas desde que vocês façam isso. Não tínhamos. O próprio livro de Efésios vai dizer nos capítulos anteriores que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, até que me prove o contrário, o morto não fala, não anda, não exprime sentimento. Ok? Morto é morto. Então, não tínhamos condições prévias para que pudéssemos dar alguma coisa para que Deus pudesse nos perdoar. E essa relação que o apóstolo Paulo fala, perdoe uns aos outros como também Cristo vos perdoou. Qual deve ser a sua relação de perdão, queridos, para com o outro? Incondicional ou condicional, queridos? Incondicional. Isso é difícil, queridos. Isso é muito difícil. Porque nós queremos impor condições. É aquele velho ditado: eu te perdoo,
Mas, irmão, você fez isso, você fez aquilo outro. Não faça mais. Se ele não falar comigo primeiro, eu não perdoo. Ou seja, essa é a justiça dos homens. Agora eu te pergunto, queridos, na Bíblia, o primeiro casal, Adão e Eva, quando pecaram, quem foi atrás de quem? Deus foi atrás do casal, ou o casal foi atrás de Deus pedindo, pelo amor de Deus, que perdoasse ele? Qual foi a lógica? Foi Deus que promoveu o encontro. Foi Deus que foi atrás, no meio do jardim, onde que eles estavam escondidos. Porque o pecado faz com que você se esconda, não só de Deus, se esconda dos homens também. Desconfie daquela pessoa que vive só. Nós fomos feitos para viver em comunhão. Então, queridos, resultante da falta de perdão é a amargura, queridos, da alma. A amargura é uma raiz, queridos, que entra dentro de você, aonde que se você não entende a graça e o perdão de Cristo, você jamais perdoará o outro, o seu semelhante, queridos. Eu costumo dizer que o perdão é a coisa mais difícil que existe dentro do cristianismo. Não existe nada que se compare ao perdão. O perdão é ilógico, queridos. Como que você vai perdoar alguém que te fez mal? Era para ser o contrário. Todas as correntes filosóficas, eu não conheço uma corrente filosófica. Por que é importante falar da filosofia? Por mais que tenham alguns que não gostem. Porque o contexto histórico bíblico está dentro do contexto histórico do pensamento da época. A Bíblia, ela combateu alguma coisa. Jesus, ele combateu alguma coisa no ministério. Ele não combateu só os fariseus, ele combateu também o pensamento da época. Nós, hoje, nós combatemos o pensamento da época também, queridos. Qual é o pensamento da época? Feminismo, homossexualismo, nós temos resposta. Esse é o pensamento da época. Então, você retirar isso, é você retirar a praticidade, é a extensão da Bíblia. É você viver apenas com a mente voltada a 2000 anos atrás, ponto final. Não, a Bíblia ela é para ser aplicada no nosso contexto que nós vivemos. Então, queridos, o perdão, voltando, me perdoe a digressão, o perdão é algo que era totalmente vetado nas correntes filosóficas na época. Eu cito um estoicismo, por exemplo. O estoicismo era literalmente a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Errou, passa a espada. Não admitimos erro. Não existe o perdão, a volta. Não existe o arrependimento. Não, o seu arrependimento é com a morte. Então, queridos, o pensamento e a atitude do perdão, para mim, é a coisa mais difícil que existe na Bíblia. É você negar a você mesmo, negar a tua razão, negar a tua verdade, ir atrás do ofensor, queridos. Isso é loucura para os dias de hoje. Você ir atrás do ofensor, da pessoa que te fez mal. Foi isso que Cristo fez, queridos. Então, ela está muito ligada a isso. Você conhece o perdão e pratica o perdão a partir do momento quando você conhece a graça de Deus. Quanto mais você conhece a graça de Deus, mais facilidade você vai ter para perdoar. E a recíproca é verdadeira quando você não conhece.
Então, queridos, nós fomos abençoados com a graça de Deus. Nós temos uma igreja que ensina a graça de Deus. Nós temos a oportunidade de conhecer cada vez mais, queridos. Deus nos deu uma mente, a mente de Cristo. Isso é promessa. Eu não estou sendo punitivo, cobrando. Não, Deus deu a graça disso, Deus deu a oportunidade disso, Deus deu as condições para que nós possamos viver dessa forma. Então, queridos, nós estamos aqui diante disso que julgo necessário, a saúde psicológica da igreja, as emoções da igreja, a unidade da igreja, queridos. É muito importante isso. A pessoa Y, eu não estou de acordo com a pessoa Y. Racha a igreja, grupo. Deus, ele não abençoa, queridos, a separação. Deus, ele abençoa a unidade. Não prospera, a obra dividida não prospera, queridos. É muito importante. Toda separação existe mágoas, corações amargurados, rancorosos. Que nós possamos saber viver, mesmo em meio à diversidade, a unidade. Esse é o propósito, queridos. É isso que eu deixo como última celebração de ensino de 2021 para 2022. O desafio é vivermos a unidade no meio da diversidade. Como? Cedendo. Ceder é amor, queridos. Ceder. Assim como num casamento. Por isso que Deus instituiu o casamento, queridos. Deus não instituiu o casamento apenas só para fins prazerosos, carnais. Deus, ele instituiu o casamento para que o casamento fosse o espelho da aliança que Deus fez com o seu povo. E uma das coisas mais importantes para a manutenção do casamento é ceder. Estou errado? Ceder, queridos. Ceder. Então nós estamos diante deste ato que julgo importantíssimo. A saúde psicológica da igreja, a cura das emoções, do coração, da alma. Por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Confia em Deus. Davi passou por isso, queridos. Salmo 42. A aflição de ser exilado pelo rei Saul. A perseguição de não poder adorar a Deus no templo. A perseguição de ser mal visto. A perseguição de ser mal interpretado. Pedir para que a irmã Águida possa orar. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, na Tua presença nós estamos, ó Deus, para, diante do Teu altar, para Te pedir, para Te rogar, como o irmão Vladislau falou, ó Deus, sobre as condições psicológicas da igreja, sobre, ó Deus, sentimentos rancorosos, sobre, ó Deus, nós mesmos, porque sabemos que o Senhor é um Deus que nos ama. Quem somos nós, ó Deus, diante do Senhor? Se não fosse as suas misericórdias, se não fosse, ó Deus, o teu amor, nós seríamos consumidos. Ó Deus, nós somos muito pequenos, somos miseráveis pecadores, somos, ó Deus, imperfeitos, somos falhos. Todas as nossas obras, ó Deus, são como trapos de imundície diante de Ti. Nós estamos aqui, ó Deus, apenas para Te servir. E se não servirmos, ó Deus, com amor,
se não servirmos com integridade a Ti, a Tua casa, a Tua causa, o que seria de nós? Somos, ó Deus, apenas servos. Queremos, ó Deus, prestar culto a Ti. Nós somos falhos, somos pecadores, miseráveis. A Tua igreja, ó Deus, está aqui, nesse bairro, nesse local, para falar do Teu amor, para falar, ó Deus, como o Senhor transforma, como o Senhor nos traz alegria. Ó Deus, primeiro te pedimos que esse verdadeiro amor, que essa verdadeira união possa começar, ó Deus, em mim, começar no conselho desta igreja, na pessoa do pastor, na junta diaconal, ó Deus, nos professores da escola bíblica dominical, na liderança, ó Deus, da Tua igreja, na mocidade, na SAF, na UPA, ó Deus, que o Senhor venha fazer com que haja união do Teu povo aqui, para que possamos transmitir essa união e esse amor às pessoas que chegarem à Tua casa. Nós entregamos diante do Teu altar, ó Deus, as nossas dificuldades, os nossos anseios, sabendo que o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que transforma e que vem transformando a cada dia os nossos corações, as nossas vidas. Nós somos apenas servos, estamos aqui para Te servir. Ó Deus, aceita a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter um momento de louvor e adoração. Boa noite, irmãos. Convido os irmãos que querem de pé, que possamos louvar ao Senhor. Esse cântico que fala por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, que nesse fim de ano que está fechando, possamos agradecer a Deus por tudo que Ele já fez e que possamos agradecer aquilo que Ele ainda fará nas nossas vidas e na vida de todos. Violão, Ale. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és.
quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. A igreja pode sentar. Queridos, agora como último momento de nossa primeira parte, Salmos 30, verso 2, vai dizer assim, Davi dirá assim: Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro, e Tu me curastes. Jeová Rafa é o Deus que cura, queridos. Claro que aqui o contexto pode ser diverso, como também na nossa vida o contexto de cura pode ser diverso. Até porque Deus, Ele criou tanto o corpo como a alma, ela é uma estrutura única. Diante disso, nós temos vários pedidos de cura. Cura resultante de amargura, como nós falamos e oramos. Cura resultante também de alguma dor física, queridos, que acompanha a vida do crente. O crente não é diferente, queridos, em relação a isso. Nós sofremos também. Nós sofremos. Covid está aí, ele não ataca só quem é ímpio, queridos. O influenza não ataca só quem é ímpio. Ataca o Filho de Deus também, queridos. Então, os pedidos são diversos, as enfermidades são diversas, que assola o povo de Deus, queridos. E mediante a isso eu pergunto, se alguém tem algum pedido especial para que nós possamos orar hoje. Algum pedido dos seus parentes, algum pedido de algum amigo que você conheça, do seu vizinho que você conheça. Queira se manifestar por gentileza, queridos. Sim, Águida. Primeiro, eu quero pedir oração pelo Marival. Está fazendo um ano que a Andréia faleceu, mais ou menos nessa época, no final do ano. Então eu vou pedir para que Israel possa estar anotando tudo os pedidos de oração, porque você vai estar orando. É aquela irmã que veio aqui com câncer. Prima da Giane. Sim, Lilian. Lilian? A prima da Giane. Sim. Então, repete mais um. Pela Marivaldo e a Bia, consolo e conforto, está fazendo um ano que a Andréia faleceu. Marivaldo e a Bia por consolo e conforto.
A prima da Giane, também, que está em processo de câncer, né? De tratamento, câncer. Alguém mais, queridos? A avó do meu namorado, fugiu o nome dela agora, esqueci o nome dela, mas ela está internada, já tem um tempo. Ela está bem mal, não é Covid, mas é que foi com gripe, daí caiu, fraturou a coluna, então ela está bem mal. Então, a avó do namorado, Paulo, a avó do Paulo, que é o namorado. O Paulo também, o Paulo Mendes. Isso. A mãe do presbítero Paulo. Tem aquela prima da Soninha, a tia, que ela sempre coloca lá no grupo da igreja. Tem a mãe do Alessandro. Que tá A mãe do Alessandro, do nosso querido Alessandro, que está com câncer, que é o pai da Tamara. A filha da Gleide pede oração. Ela está, acho que, com problema neurológico. É o que mora lá em Lisboa, capital de Portugal. prima da Soninha. A prima da Soninha, qual? Eu acho que é prima, né? Eu acho que é prima. Ela tá teve alta? Eu não acompanhei mais. Ela tá fazendo isso. Vamos orar também pela família do pastor, reverendo Carlos Júnior, que está nesse momento de férias, para que ele possa estar aproveitando e recarregando as suas baterias. É muito importante. Não sou pastor, mas eu sei que quando eu for, esse momento vai ser sagrado. Irmã Meire, algum pedido? Diácono Israel? Pela mãe do nosso querido Guilherme. Tem algum? Como? Maísa é a mãe do Guilherme. Tem algum pedido pela as pessoas que acompanham o culto online? Não? Alguém mais? Então, de posse com esses pedidos, a saúde da irmã Meire, a irmã Glenda está pedindo. Então, de posse com isso, o nosso querido Israel pode estar orando. Som. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na sua casa mais uma vez, nessa reunião de oração. Já fizemos pedidos de perdão, pedidos de auxílio à nossa igreja a respeito dos nossos pensamentos, das nossas filosofias, o que a gente acha, né, como a gente age no mundo hoje em dia. Agora viemos na sua presença para pedir pelos nossos irmãos que estão com problema, ou que estão com a sua família, que estão pedindo por alguém, algum parente, que o Senhor possa estar com elas. A gente anotou aqui alguns pedidos que a igreja já vem orando, como Marivaldo e a Bia, que estão pedindo por consolo, que a família já vem sofrendo há algum tempo, com a perda da mãe da família, que era uma pessoa muito, muito boa, que ajudava ao esposo Marivaldo, também muito, muito junto com a sua filha, a Bia, e ela nos deixou, mas o Senhor está com a família consolando, assim, que o Senhor possa estar consolando o coração dos dois. Também a prima da Giane também, pedir por ela. Ela está pedindo algum tipo de consolo, de abrigo do Senhor, que o Senhor possa estar também agindo no coração e, se for preciso, também no corpo dessa pessoa também.
a avó do Paulo, namorada da Isabela também, ela está pedindo, que o Senhor possa estar ajudando na enfermidade, consolando a família e também usando isso para o crescimento espiritual dele, Senhor. O presbítero Paulo também, a mãe dele, eu não sei qual o problema, mas que o Senhor possa estar também ajudando. Tanto o Paulo, que está sempre com ela, sempre cuidando, alguns dias não pode vir ao culto, ou sai cedo para ajudar a família também a cuidar da mãe, que o Senhor possa estar com ela. O Alessandro também, que está com sua mãe, pedindo pela sua mãe, que está com câncer, que o Senhor possa também estar ajudando, consolando a família, que é uma doença muito, muito custosa, não só para a pessoa, mas para todos os que estão em volta. A Gleide também pede pela filha dela, que está longe também, em outro país, com problemas neurológicos, que o Senhor possa estar também ajudando ela, mesmo à distância dessa família, que o Senhor possa estar com ela. A mãe também do Guilherme, Maíse, que o Senhor possa estar também ajudando essa família, ajudando a mãe, que ela possa também ver no Senhor a sua esperança. A Meire também está pedindo pela saúde dela, que o Senhor possa estar também com a família e com ela também para melhorar a sua vida, o seu corpo também. E também pedimos pelo pastor também, sua família que está de férias, que o Senhor possa estar com eles, na diversão também, mas que também esteja no coração deles, e que até de férias, até não perto da igreja, né, mas que ele possa estar, se for possível, pregando o seu nome, Senhor, e trazendo ele também de volta em segurança. Também pedir pela igreja, que o Senhor possa estar também conosco aqui, durante esse final de ano, e também o ano que vem. Que o Senhor possa estar sempre nos abençoando e também nos fazendo crescer no Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Separei aqui, quer dizer, nem separei, texto que chama muito a atenção, e eu tenho 20 minutos para poder falar dele, um pouco. Claro que a minha intenção aqui não é nenhuma trazer um sentido exegético do texto, mas sentido devocional, pastoral do texto. Me chama muita atenção essa história. E é algo que eu quero deixar para a igreja nesse último encontro que nós teremos de 2021. Salmo 73, queridos, acompanhem por gentileza. Não vou estar lendo todo. Quer dizer, vou estar lendo todo, sim. O texto ele fala por si só. Eu vou estar trazendo alguns pontos que eu acho interessante para a nossa breve devocional. 73 de Salmos tem como título o problema da prosperidade dos maus, Salmo de Asaf. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Pode acompanhar na sua Bíblia, eu vou estar lendo numa outra versão, que é a versão Almeida atualizada, mas poucas coisas diferem da ARA. Quanto a mim, verso 2, quanto a mim, porém, quase se resvelaram os meus pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partiram das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto.
Os olhos saltam-lhe de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido, a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Palavra da salvação. Senhor Deus, me dê da sua graça, intrepidez, para que eu possa falar para a sua igreja, Senhor, e assim a sua palavra encontrar guaridas nos corações, Senhor, do seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não há nada mais prático, não há nada mais espelhado do que este salmo para o nosso contexto. Isso são as aflições. Para que o drama possa aumentar, nós precisamos fazer uma primeira pergunta. Quem escreveu? Asaf. Muito bem. Quem era Asaf? Asaf, queridos, ele era um levita. Fazia parte do colegiado da monarquia de Israel. Fazia parte dos doutos da palavra. Como levita, ele não era apenas músico, fala que ele era músico também. Mas o levita não se restringe, o ofício do levirato não se restringe apenas à música, queridos. Ele era não só um músico, não era apenas um diácono que ficava à porta do templo, mas ele tomava conta também das ofertas. Ele era um sacerdote, estava lutando, limpava o templo muito bem, ele estava lutando para que um dia pudesse ser sumo sacerdote, ou seja, era um ofício espiritual dentro da estrutura política de Israel. Ele era responsável por levar as súplicas do povo no dia da expiação, queridos. Não era um homem qualquer. Não era um homem que foi abalado, mas ele não conhece tanto a palavra de Deus, então dúvidas podem estar gerindo no seu coração. Poderiam, às vezes, ser, sabe aquelas perguntas de crente que começa hoje a sua carreira de fé?
não era esse tipo de gente, não, queridos. Era uma pessoa que sabia quem era Deus. Ele conhecia o ofício. Ele conhecia para que Deus instituiu o sacerdócio. O porquê Deus instituiu o dia da expiação, ele sabia. Ele sabia da promessa que haveria de vir. O que aquilo testificava, o que aquilo apontava, ele sabia. Queridos, o primeiro verso é muito bom. Ele apenas dá um título, ele vai falar, creio eu, que da boca para fora. Posso estar errado, mas o primeiro verso serve apenas para que ele possa depois desenrolar nos versos seguintes da trama, do drama de Asaf, que também pode ser o teu drama, queridos, pode ser o meu drama. Se ainda você não viveu o drama de Asaf, você poderá viver daqui para frente. E ele começa a desenrolar o porquê que seus pés quase se resvelaram, quase escorregou, quase caiu, quase deu baixa, quase deu meia volta a falar, não quero mais te servir, Deus. Quase ele falou, Senhor, eu não me agrado mais de ti. Quase ele falou, Senhor, eu não quero mais isso, eu quero liberdade para mim. Chega, cansei, estou fora, bati em retirada. Muitas das vezes a gente pode pensar isso, e ele vai falar, pouco faltou para que desviassem os meus passos. Olha a riqueza de intimidade que ele diz, a riqueza dos detalhes, do sentimento humano. Ele não poupou palavras para ele. Ele não poupou palavras para demonstrar a situação atual da vida dele, queridos. E aí ele vai falar a partir do verso 3, a causa, o porquê que ele quis dar meia volta, o porquê que ele quis não servir mais a Deus, o porquê que ele se desagradou de Deus. Ele fala assim, no verso 3, porque eu invejei os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus, queridos. Isso, na verdade, é uma matemática que não se encaixa no nosso contexto cristão. Não foi só Asaf, queridos, foi Abacuque também. Abacuque também pensou, por que essa gente não sua? E a gente tem que suar para comer o pão de cada dia. No último dia do mês, a gente tem que juntar as moedinhas para aquele padeiro daquela buzina, para a gente comprar o pão. O porquê que para eles têm os melhores carrões. Vai viajar, eles tramam. Olha, as férias é uma boa oportunidade. Janeiro está aí, queridos. As férias do rico. Grécia. Vou para onde? Paris. Você vai para onde, o fulano? Eu vou ficar aqui em casa mesmo para poupar um dinheiro. Senão eu não consigo comer, não consigo levantar a laje. É assim ou não é, igreja? Você vai para onde, querido? Não é. Você fica até com medo. Você mete um Arraial do Cabo para tirar a onda. Você fala, um Cabo Frio, né? Na casa de parente, que não gasto, não. Que se fosse gastar numa pousada, não, é a casa de alguém. Aí o rico, ele esbanja. Não, vou lá para Nova York ver o Natal, o Ano Novo, a neve. Não? Essas aflições corromperam, amarguraram. Veja a oração que nós fizemos.
Veja a saúde psicológica como que é importante nós termos, queridos. Porque certamente um dia ela pode te dar uma rasteira. Se você não está saudável psicologicamente, queridos, um dia, qualquer coisa da sua vida pode servir de pretexto para que você possa falar assim: Senhor, os meus pés quase escorregaram, pouco faltou para que eu falasse assim: Senhor, não quero mais te servir. É isso, queridos. Mas veja qual foi o problema de Asaf. O problema de Asaf, que pode ser o seu problema, não é apenas contemplar a riqueza. Você eu posso contemplar, por exemplo, contando um pouco da minha particularidade, onde eu corro ali num quebra-coco. Para mim, é uma das ruas mais lindas da Ilha do Governador. Eu corro lá. Eu vejo ricos correndo. Eu vejo casões de 2, 3, 4 milhões. Não tem problema você enxergar, queridos, porque existe a angústia externa e a angústia interna. Você pode muito bem se angustiar externamente, você falar, você ficar olhando, ficar desejando, talvez ou não, mas o problema é quando ela entra no coração, queridos. Quando ela se transforma em interno. A gente vê, basta você ligar em qualquer canal de jornalismo, você, 1 minuto eu te dou, para que você possa olhar a injustiça sendo falada na boca de jornalistas. Eu estava falando com a minha esposa, não importa a verdade, mas a verdade não importa, o que importa é quem está falando. Se a verdade está na boca de alguém que a imprensa não gosta, que o Brasil não quer, essa verdade é mentira. Ou seja, não existe mais neutralidade, queridos. A verdade está na boca de quem eles querem. Perceba isso. Isso é nítido. Então, queridos, diante disso, nós vemos injustiças, várias injustiças. O problema dessa injustiça é quando ela cria abrigo na tua alma, como criou em Asaf. Você certamente, um dia, você pôde sentir isso. Você pôde fazer o cálculo matemático e esse cálculo deu errado. Fala, Senhor, eu te sirvo. Senhor, todo dia eu estou na igreja. Senhor, eu dou o dízimo. Senhor, eu preservo a minha vida em santidade. Como que pode, Senhor? O cálculo não fecha. A matemática não fecha, queridos. Não fecha de quem a amargura entrou na alma. Veja que o problema de Asaf foi a inveja. Não tem problema você contemplar. O problema é você invejar. O que é inveja, queridos? Por que a inveja fez com que ele quase se desviasse dos caminhos do Senhor? Porque a inveja faz com que você não seja agradecido pelo que Deus te dá. Deus, ele dá uma porção para cada um. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam e temem. Mas você não está satisfeito com isso, queridos. Você quer o do outro. Você quer o que o outro tem, queridos. Você desejar aquilo que não te pertence. Esse sentimento que imperou no coração do pobre Asaf. Do Asaf que conhecia Deus. O Asaf sacerdote. O Asaf levita. Não era um nécio. Era um douto da palavra do Senhor. E perceba o drama, correndo um pouco mais, até o verso 12, do 4 ao 12, ele vai falar das características que ele encontrou. Eu não quero aqui
falar para que não possa tomar tempo dos irmãos, mas o verso 13, veja a particularidade desse Asaf em falar assim: com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos da inocência. Aqui é o ápice, queridos, é o ápice da queda, é o ápice do buraco. Vê o que a cobiça faz, o que a amargura da alma faz, e fez no coração de Asaf, queridos. Em vão foi inútil, ele falou assim: Senhor, foi inútil, tudo que o Senhor fez por mim foi inútil, não serve, não é isso que eu queria, não era isso que eu esperava chegar. Queridos, o pecado faz isso. O pecado faz com que a gente encontre culpados. A gente nunca vai dizer de nós mesmos: Senhor, eu fiz isso porque eu mereci fazer isso. Ele vai culpar alguém. O pecado faz isso. É a falta da responsabilidade. Senhor, foi em vão. Foi inútil. Tudo que eu fiz, o meu mérito, foi inútil. Olha aí. Pois o dia inteiro sou afligido, a cada manhã sou castigado. Veja a amargura. A amargura não deixava ele em paz, queridos. A perturbação da mente não deixava ele em paz, queridos. Ele não tinha paz na alma. E veja o verso 15. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Olha só, queridos, o que é isso? Ele não contou para as pessoas isso no momento. Se ele tivesse contado para as pessoas o que ele realmente sentia, talvez as pessoas o teriam como escândalo. Isso seria um escândalo. Sabe? Por exemplo, aqui você está na igreja, pessoas que você jamais pensava que iria fazer tal coisa, e fez. Como que isso fez mal para você? Como que isso fez mal para mim, em saber tais coisas que pessoas que você nunca imaginava? Por isso que Asaf, ele preferiu se calar. Ele falou: não, se eu falar isso vai atingir, eu vou trair a geração dos filhos de Deus. Eu não vou falar isso, não. Vai contaminar, vai escandalizar as pessoas, porque as pessoas me têm como um santão. A minha carcaça, ela é diferente. As pessoas me olham de um jeito, mas na verdade os meus pensamentos são outros. É o que nós oramos aqui, o segundo ato. Nós pecamos por palavras, por ações, por sentimentos, por pensamentos. Esses pensamentos, eles são velados, queridos. Muitas das vezes, a pessoa que está do seu lado não sabe o que você está pensando, mas Deus sabe. Veja como é a dinâmica do drama da vida de um santo, por causa de uma amargura, por causa de algo que entrou dentro do seu coração. Mas veja, queridos, o ato da graça de Deus. Quer dizer, ainda, verso 16, ele vai falar: em só refletir, em compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ou seja, é difícil, essa matemática não encaixa, queridos. É muito pesado para ele, para mim, para você, para o maior teólogo. É difícil. Como que eu vou compreender que o mal existe? Que o mal, que nós passamos pelo mal, assim como Jó passou, queridos. É difícil, a conta não fecha, queridos. Ele falou, refletir isso é muito pesada essa tarefa para mim. E é difícil você compreender os planos secretos de Deus. Se são secretos, Deus o revelou. Aí o verso 17 começa já os lapsos de graça.
o lampejar, o lumiar da graça, que ele fala, até que entrei no santuário e descobri qual o fim deles. Queridos, qual é a sua forma de lidar com suas tribulações? Qual é a forma que você lida diante das suas angústias? Qual é a forma que você lida diante dos seus questionamentos da vida, queridos? Qual é a solução? Qual é o escape? Qual o caminho que você persegue? Fica em casa, pensando, remoendo aquilo, não perdoando? Você fica maquinando, é o tipo de pessoa que maquina o mal, vai maquinando, construindo histórias ilusórias, que na verdade não reflete o presente, mas você cria essas histórias porque você quer passar mal, você quer viver mal. Qual é a sua história? Qual é o caminho que você anda para que você possa ser sarado das suas doenças da alma, das suas aflições? Asaf, querido, é a mensagem que deixo, a última mensagem do ano, até que entrei no santuário de Deus, queridos. Entrar no santuário, na época da monarquia, queridos, é justamente entrar na presença de Deus, é falar com Deus face a face. Lembro vocês que numa questão histórica e cronológica, Jesus ainda não tinha vindo. Deus, ele falava de outros modos antigamente. Deus falava no meio do altar, Deus falava no meio do tabernáculo, Deus falava no meio do santuário. Eram lugares que Deus falava, que Deus se mostrava presente, respondia os questionamentos do povo, perdoava os pecados do povo, queridos. Então, trazendo para o nosso contexto, entrar no santuário é você entrar na presença do seu Deus, queridos. Só nele nós descobrimos qual é o fim do ímpio. E vai dizer, tu certamente supões em lugares escorregadios, o fazes cair na destruição, queridos. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Deus, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Aí nós vemos a paga. Ele está mostrando que através do santuário, através da presença de Deus, Deus deu um novo viver para Asaf, Deus deu um novo enxergar, Deus deu novos propósitos para Asaf, Deus retomou a sua mente, para que a sua mente pudesse pensar de forma santa, e ele vai entender qual é o fim do ímpio. Jonathan Edwards, ele tem um sermão, Pecadores na Mão de um Deus Irado, que é o maior sermão dele, ele vai falar sobre esse salmo, ele vai falar que, ele vai fazendo uma metáfora, uma analogia com isso que foi lido, vai falar que o ímpio, ele anda como fossem teias de aranha, ou assoalhos quebrados de uma casa muito antiga, ele anda, mas ele não sabe se o próximo passo ele vai cair ou não. Por quê? Porque o assoalho está... Como fosse aqueles filmes do Indiana Jones antigo, o cara anda, mas não sabe se no próximo passo ele vai cair ou não. É isso, queridos. Eles não sabem qual é o destino deles. Nós falamos no primeiro ato aqui. Eles não sabem por que vivem, por que estão na terra. Nós temos o objetivo. A Bíblia nos mostra qual é o nosso objetivo aqui, queridos. Isso é muito importante, isso é para a saúde psicológica. Muita gente não sabe o porquê existe, o porquê que está aqui, para onde vai, da onde veio. São as perguntas existenciais da alma, nós sabemos. A Bíblia, através da vontade revelada de Deus, nos mostra, queridos. Então, para terminar, queridos, ele vai falar aqui nos versos finais,
Quando o meu coração estava cheio de amargura, olha a amargura aí, queridos, novamente. Isso é o verso 21. O meu íntimo se comoveu, estava embrutecido do seu entendimento. Veja o que o pecado faz, queridos. Veja o que a amargura da alma faz. Você não pensa mais espiritualmente, queridos. Você vai pensar como o mundo. O seu cálculo vai ser do mundo. A sua soma matemática vai ser do mundo. Você vai esquecer das coisas de Deus. A amargura faz com que você esqueça das verdades. A amargura faz com que você esqueça das promessas de Deus para você, queridos. Que nós possamos entrar no santuário de Deus, queridos. É essa mensagem que deixo para a igreja, a última em 2021. Entre no santuário de Deus. Não entre nas conversas da televisão. Não entre nas conversas filosóficas do nosso tempo. Entre na presença de Deus, queridos, porque aí a sua mente ela é voltada para que você possa conhecer qual é o seu fim e qual é o fim das pessoas que não servem a Deus, queridos. Quero agradecer a este momento. Temos mais um hino? Então nós vamos cantar um hino, a dinâmica vai ser essa, nós vamos cantar um hino, vamos fazer a oração final e eu convido o reverendo Geraldo para impetrar a bênção dos apóstolos logo em seguida. Convido os irmãos a colocar de pé, possamos louvar o Senhor. Esse cântico que fala: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor
Reverendo. Boa noite, irmãos. Vamos orar e vamos receber a bênção. Te agradecemos, Pai Celestial, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pelo Teu ensino. O que nós aprendemos aqui hoje à noite, Pai, é justamente nós estarmos mais firmes no Senhor. É certo que este mundo está a nos oferecer e tentar nos enganar, mas como a Tua palavra aqui nos disse, Senhor Deus, que quando nós nos aproximamos mais de Ti, principalmente quando nós vamos à Tua casa, como, Senhor Deus, nós enxergamos quando nós estamos muito longe, e como nós vemos que o Senhor está muito perto, o Senhor nos traz de volta, o Senhor nos mostra o caminho que devemos andar, e como é bom estar na Tua presença. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai Santo, que o Senhor tem nos chamado para estar sempre na Tua presença, para louvar o Teu santo nome. E o Senhor também tem sempre misericórdia a ser derramado sobre nós, quando estamos querendo resvalar os pés, quando nós estamos, ó Pai Santo, ali, já permeando, Senhor Deus, os limites, o Senhor nos traz de volta. Louvado seja o Teu santo nome. Agora, Senhor Deus, quando nós estamos para retornar para os nossos lares, que o Senhor possa estar firmando cada vez o nosso pé, que nós possamos nos aproximar mais de Ti através da leitura da palavra, da oração, da dedicação ao Senhor. Louvado seja o Senhor, e esta noite seja uma noite que nós possamos recobrar as nossas forças, o nosso vigor, para que amanhã, Senhor Deus, quando nós levantarmos e olharmos para o mundo, Senhor Deus, possamos não ver tão somente os homens, mas a Tua graça, a Tua glória, a Tua misericórdia que nos alcança e que nos renova a cada dia. Louvado seja o Senhor, oração que fazemos confiados em Cristo Jesus. Amém. Recebamos a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus o Pai e as misericórdias, as consolações do Espírito Santo, repousem sobre as nossas vidas, meus irmãos, e sobre o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus assim nos abençoe. Amém.